pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer uma novidade, assim, é diferente do que a gente vê aqui no canal, mas ao mesmo tempo não foge muito, claro. E é uma comprinha que eu fiz no site aí do Japão, aleatório, que me recomendaram, mas é uma comprinha bem legal, vocês vão gostar bastante. E aqui eu tô mostrando pra vocês alguns materiais que a gente vai usar para testar esse material novo. Sei que vocês já viram na capa o que parece ser, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar acompanhar aqui comigo o desdobramento desse material novo. Antes de mostrar o nosso material misterioso, que não é misterioso, um alôzinho do nosso diretor criativo que está sempre por aqui. E agora vamos para a anunciação oficial do que é esse material que veio nessa caixa misteriosa de alguma bebida asiática. Então, sem mais delongas, enquanto eu corto um papel para aquarela, eu falo para vocês que o nosso material de hoje não é nada mais, nada menos do que aquarelas. É o meu material preferido do momento, então eu vi essa oportunidade para comprar essas aquarelas super diferentes em um site que eu nunca tinha visto, meu pai que recomendou e amei por isso. Aqui eu estou usando o aplicativo Papercup para tirar a cópia dessa imagem aqui que eu encontrei no Pinterest para te deixar o desenho prontinho para a gente partir para o teste do material. Com tudo pronto, bora pro teste! E que rufem os tambores, chegou o momento aguardado. Abrir essa caixa. Aqui a gente vê que ela veio bem embaladinha, veio com bastante fita, várias coisinhas. E vamos ao que importa, que seria o quê? Ver o que veio lá dentro. E esse é o exato momento que eu duvidei muito da minha noção de quantidade. Gente, eu não esperava que eram tantas. Meu Deus do céu, não tem 60 tintas aqui. Jamais, jamais. Felizmente a pessoa que fez o anúncio errou muito pra mais, ou ela tava só querendo livrar do restinho de tinta que tinha lá também. Essas aquarelas são da Pentel, elas são fabricadas diretamente no Japão. Aqui nas embalagens não tem o lote, a fabricação, então aqui eu não consegui nenhuma informação, né, de quando elas foram fabricadas e tudo mais para passar para vocês. Mas pela aparência e até pelo cheiro, eu acredito que são bem antigas. Também no anúncio também dizia que era uma loja que estava fechando e a pessoa estava se desfazendo de tudo e eu fui lá e comprei. Aqui pelas embalagens dá pra gente reparar que cores que têm o mesmo número, elas não têm a mesma corzinha do rótulo. Então a gente realmente vai ter que testar para ver qual que é a realidade delas. E vieram umas maiorzinhas também. Eu até suspeitei que fossem acrílicas ou tinta a óleo, mas são todas aquarelas mesmo, elas só são enormes, enormes. Daí aqui eu tô dando para vocês uma vista de cima para ter noção da quantidade. Era para ser 60 tubos, mas eu contei e são 191 tubos de aquarela, contando com as grandes, né, tudo mais. Aí agora é torcer para todas estarem funcionando, que algumas quando eu pego elas estão mais durinhas, outras mais moles, mas a gente vai descobrir agora. Aqui eu tenho esse estojo que foi maravilhosamente decorado por mim e pela minha irmã. Nele eu vou selecionar 12 cores para fazer uma paleta prática ou para pintar ao ar livre. Então eu vou pegar algumas cores que são coringa, vou encher as panelinhas e colocar aqui.
Aqui, depois de um pequeno acidente, eu enchi todas as panelinhas até ficarem quase cheias, porque quando seca desce bastante o nível. Aí eu tô organizando de uma forma que faça sentido pra mim, uma cor perto da outra, ó, o verde claro perto do verde escuro, o azul perto do outro, e ficou dessa forma aqui. É assim que faz sentido na minha cabeça. Depois de organizado, a gente vai e coloca dentro do suporte que fica dentro da latinha, que tem essas fixaçõezinhas para as panelinhas não ficarem sambando lá dentro. E a organização na paleta ficou desse jeitinho, eu adorei, achei que fez bastante sentido, então ficou show e agora é só colocar aqui dentro da latinha de volta. E agora vamos testar essa tinta no papel. Para isso eu vou usar o Daring de tamanho médio para pintar a espada de São Jorge, que foi a arte que eu escolhi hoje para a gente pintar juntos e testar. E como sempre eu uso o Limpa Tips, eu adoro usar ele para aquarela porque deixa o desenho mais clarinho para a gente fazer a pintura e não ficar com aquelas manchas de grafite. Eu e meu papelzinho de retalhos juntos para sempre juntos, eu vou utilizar, porque como eu nunca usei essa tinta, né, não sei como é a pigmentação nem nada, eu acho super válido testar as cores, a saturação e tudo mais. Falar pra vocês, até o momento que a gente enche as panelinhas ainda tem uma desconfiança da qualidade da tinta, mas na hora que eu coloquei ali no godê e pintei no papelzinho teste, aí o coração errou a batida. Deu certo, gente. Olha essa pigmentação. Gente, é uma tinta que viajou meio mundo, que tá guardada há anos, que tem pote enferrujado. A Pentel, ela arrasa. Não ironicamente, eu tô usando o pincel da Pentel pra fazer essa pintura. Ficou maravilhoso, o pigmento ficou lindo, ficou vivo, ficou saturado. Atendeu exatamente a mistura de cor que eu tava precisando, que eu pensei que ficou no godê, ficou perfeito. A nossa primeira camada secou e ficou dessa forma. Ela perdeu um pouquinho da saturação, mas nada demais, nada que fuja muito do padrão da aquarela. E agora a gente vai começar a fazer as sombras e a gente vai ver como ela se comporta com sobreposição de camadas, água sobre água, úmido sobre úmido e molhado sobre seco. Como vocês podem ver, eu me atrapalhei um pouquinho para chegar no tom exato que eu precisava para fazer as sombras, mas isso não foi um problema, a tinta ela mistura super bem, vocês podem ver aí, que quando eu coloco uma cor diferente, ela fica super homogênea. E esse é o resultado da nossa segunda camada já seca, que eu fiz a técnica molhado sobre seco. Aqui eu vou fazer uma pequena observação. Vocês estão vendo que eu tô tentando chegar num tom mais escuro de verde.
tô pegando o verde escuro e ali eu dou uma pinceladinha no vermelho. Por quê? O vermelho, ele é a cor complementar do verde no círculo cromático, então a gente adicionando o vermelho nessa misturinha de verde, tira a saturação e deixa um tom mais fechado. Então, isso é uma ótima dica para quando a gente vai fazer as sombras, que é pegar a cor complementar dela e colocar um pouquinho, um pinguinho e colocando, adicionando à medida da necessidade, porque tira a saturação, né, igual eu falei, e também deixa ela fechada, então dá essa coisa de sombra, sabe? Ou também, dependendo da sua técnica de pintura, você pode fazer a sombra primeiro. Por exemplo, nesse caso que eu tô fazendo essa espada de São Jorge, eu poderia ter feito as sombras em vermelho, todas primeiro, e depois ter aplicado a cor verde por cima, que daria um resultado semelhante, mas a forma que eu gosto de fazer, de trabalhar, é essa aqui, de ir colocando, fazendo uma sobreposição da própria cor, assim, em vez de fazer por baixo. E já que a gente tá nessa pegada de dicas, eu vou dar mais uma dica para vocês, mas eu conheci essa dica, eu aprendi com a Pamela, vou deixar aqui para vocês conhecerem o canal dela, maravilhosa, que é essa forma de esfumar. A gente aplica com um pincel todo o pigmento e com outro pincel limpo e molhado com água limpa, a gente vem esfumando as bordinhas. Eu achei que ficou muito melhor do que usar o mesmo pincel, ficou bem legal, porque a gente não precisa ir toda hora limpar o pincel e esfumar. Ai, ficou faltando pigmento, pega de novo, limpa de novo, sabe? Ficou bem mais fluido, ficou mais rápido e como o pincel tá limpinho, vem essa água e ela dissolve um pouco o pigmento e fica bem mais homogênea também essa transição. Aqui a gente já pode chegar na conclusão de que a Pentel conseguiu vencer o tempo. Ela conseguiu manter a qualidade, saturação, não deu aquele acúmulo de grânulos. Quando a gente faz a sobreposição, igual eu tô mostrando aí, ela não remove a camada de baixo e é um ponto super positivo, porque já me ocorreu e é terrível. O comportamento dela ficou muito bonito, muito homogêneo e eu acho que vai ficar lindo fazer umas pinturas ao ar livre com essas cores, a seleção ficou ótima. E é isso, gente, nosso estojinho Pocket chegou para quebrar tudo. E o nosso diretor criativo tá aqui para te lembrar de curtir, compartilhar e contar pra gente aqui nos comentários o que você tá achando desse achadinho lá do Japão. Eu achei que eu tinha finalizado, mas eu senti que tava faltando alguma coisa, faltava algum toque, faltava um complemento. Eu tava achando essa espada de São Jorge muito vazia, muito sozinha ali no meio da folha. E eu decidi escrever o nome dela ali do lado, como se não fosse muito óbvio, não tivesse na cara que planta que é. Não satisfeita, eu decidi escrever o nomezinho dela ali do lado. Eu não sei fazer lettering nem caligrafia, então eu só escrevi normal com uma letra um pouco mais bonitinha mesmo, que eu acho que ia ficar um complemento legal, ia ficar bonito e fez sentido na minha cabeça. Para fazer essa escrita, eu não quis usar a caneta brush porque eu só tenho da cor preta. Então, para fazer essa escrita, eu preferi fazer com o pincel de detalhes da Fumui.
e esse outro pincel super fino para fazer linhas e detalhes bem pequenininhos. E aí eu pude escolher a cor terracota, que eu achei que combinou bastante, que ornou bastante. Teve algumas pequenas falhinhas, alguns arredondamentos que eu fiz com esse lápis da Lyra, porque como esse papel tem uma textura bem rugosa e o pincel é muito fininho, em algumas partes deu uma falhadinha, mas isso é consequência do papel rugoso, não é um defeito nem nada do tipo. E esse é o resultado que as aquarelas japonesas e antigas trouxeram pra gente. Cores bonitas, saturadas e bem homogêneas. Eu espero que tenha sido tão divertido para vocês quanto foi para mim fazer esse teste, fazer esse desenho, toda essa resenha que a gente tem aqui. E é claro que a gente tem que ver se o nosso diretor criativo também gostou da arte que a gente fez junto. Ele só reclamou do cheiro, então eu vou tomar isso como a arte ficou bonita. Se não reclamou, tá tudo certo. Então é isso, um beijo, um queijo e um cheirinho no chulezinho de patinha do nosso diretor criativo.